Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Felipe. Eu vou apresentar um pouquinho sobre o GISTM, que é o Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos. Esse trabalho ele faz parte da disciplina de Estabilidade de Taludes, ministrada pelo professor Dr. Tiago Porto, e os integrantes do meu grupo são Arthur Caldeira Silva, Elisângela Gabriela Nunes, Felipe de Castro Botelho Lanza, que sou eu, e o Vinícius de Castro Botelho Lanza. Um resumo do conteúdo da apresentação. Vou falar um pouquinho sobre o ICMM, sobre as publicações do ICMM. Depois eu vou falar sobre o que é o GISTM, que é um documento elaborado pelo ICMM. Depois eu vou falar sobre os protocolos de conformidade que estão apresentados dentro do GISTM, os tópicos relevantes do GISTM e as aplicações práticas. Vou falar um pouquinho sobre o ICMM, que é uma organização internacional que apoia uma indústria da mineração segura, justa e sustentável. E a criação do ICMM ocorreu no ano de 2001, com o principal objetivo de dar um pontapé inicial nas mudanças da indústria da mineração e de metais. Atualmente, os membros que fazem parte do ICMM são 24 empresas de mineração e metais e 45 associações regionais de commodities. Aí eu coloco alguns exemplos aqui de empresas, né, que fazem parte do ICMM, né, como empresas que se destacam aí na mineração, que é a Vale, Anglo American, Anglo Gold Ashanti, dentre outros. Falando um pouquinho da linha do tempo do ICMM e suas publicações, como foi dito anteriormente, né, o ICMM ele foi criado em 2001 e a criação do conselho ocorreu após uma crise econômica da indústria de mineração nos anos 90. Em 2003, o ICMM ele publicou um documento que continha os 10 princípios gerais, como direitos humanos, gerenciamento de risco, saúde e segurança, desempenho ambiental, dentre outros. E em 2014, quando ocorreu o rompimento da barragem de Mount Polley, no Canadá, e a de Fundão em 2015, após esses eventos, em 2016, o ICMM ele veio a publicar um novo documento que continha 6 elementos chaves para a governança. E esse documento foi atualizado em 2020, também após o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019, né? E junto com isso, com essa atualização, veio também um novo documento em 2020, que seria o Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos. Esse documento, esse padrão, ele contém 6 tópicos, 15 princípios e 77 requisitos, que são detalhados e tem o objetivo final de evitar qualquer dano às pessoas e ao meio ambiente com tolerância zero para fatalidades humanas. Então ele detalha esses requisitos, né, e a aplicabilidade desses requisitos, e ainda exige que os operadores assumam a responsabilidade e priorizem a segurança das estruturas de disposição de rejeitos ao longo de todas as fases do seu ciclo de vida, inclusive nas fases de fechamento e de pós-fechamento. Além disso, o padrão exige a divulgação de informações relevantes que suportem a prestação de contas e responsabilização pública. Em resumo, esse padrão, então, ele estabelece uma estrutura para uma gestão segura de estruturas de disposição de rejeito, ao mesmo tempo que oferece mais flexibilidade para que os operadores alcancem esse objetivo da melhor maneira possível. Em 2021, o ICMM publicou também o Guia de Boas Práticas, que representa anos de trabalho do ICMM com empresas associadas e especialistas para desenvolver orientações de segurança para uma construção segura e com responsabilidade e para um gerenciamento seguro das estruturas de disposição de rejeitos. Então, em 2021, ele publica conceitos e contextos de boas práticas, né, nesse guia de boas práticas, que aborda os 77 requisitos e conceitua e contextualiza para a correta interpretação de todos eles. E em 2021, ela também publica um documento dos protocolos de conformidade, que permite avaliação e auditorias independentes para cada estrutura, né? E também contempla esses 77 requisitos
e exemplifica através de evidência para facilitar o check de conformidade, né? Para fazer essa verificação e essa auditoria independente. Então, afinal de contas, o que é o GISTM, né? O GISTM ele é um padrão internacional criado em 2020 que estabelece uma nova referência global para alcançar resultados sociais, ambientais e técnicos na gestão de rejeitos. Como foi dito, né, ele exige que os mineradores assumam a responsabilidade e priorizem a segurança das estruturas de disposição de rejeitos ao longo de todo o ciclo de vida. Esse padrão também, o GSTM, ele possui forte ênfase em prestação de contas e divulgação e é aplicado a estruturas de disposição de rejeitos. Então, de certa forma, o GSTM ele veio para unificar e padronizar globalmente as ações a serem tomadas para garantir a segurança das estruturas de disposição de rejeitos. Então, o GSTM, além de englobar diversas áreas e todo o ciclo de vida da estrutura, ele tem como objetivo principal evitar qualquer dano às pessoas e ao meio ambiente com tolerância zero para fatalidades humanas. E como foi dito também, ele foi elaborado com base em 6 tópicos, 15 princípios e 77 requisitos. Os 6 tópicos principais são comunidades afetadas, base integrada de conhecimentos, projeto, construção, operação e monitoramento, gestão e governança, resposta e emergências à recuperação de longo prazo e divulgação pública e acesso à informação. Dentro desses principais tópicos do GSTM, a gente tem também 15 princípios que contemplam os 77 requisitos que já foram mencionados anteriormente, né? E esses requisitos, eles integram aspectos sociais, ambientais e gerenciais com considerações técnicas. O compromisso dos membros do ICMM com o padrão se aplicará a aproximadamente 1.200 barragens de rejeito em todo o mundo. E o padrão também ele vem com o objetivo de transformar a mineração numa atividade mais humanizada. E esse assunto está inserido dentro do tópico 1, que está ali no centro de todos os tópicos, né, conforme figura ao lado. Os protocolos de conformidade estão sob a forma de fichas com 219 critérios de avaliação e exemplos das evidências dos requisitos do GSTM, para permitir verificações e auditorias de conformidade. Essa avaliação deve ser feita para cada estrutura e todos os requisitos devem ser atendidos. Ou seja, esses protocolos de conformidade vêm para trazer essa padronização, como já foi dito, dos requerimentos, né, dos critérios que devem ser avaliados para garantir a segurança de uma estrutura de contenção de rejeitos. Né? E é uma forma de garantir que todas as barragens do mundo atendam esses requisitos. Né? E como devem ser aplicados esses protocolos? Né? O ICMM ele publicou um documento que reúne todos os princípios, requisitos e critérios para ser avaliados com o objetivo de garantir a segurança das estruturas, né? E nesse documento a gente consegue observar exemplos de aplicação, né? Tem notas de esclarecimentos de como devem ser avaliados os requisitos, né? As atitudes que devem ser tomadas pela fiscalização e os critérios que devem ser avaliados para garantir a segurança das estruturas. Um pouquinho nos 6 tópicos do GSTM, nos quais ele é baseado, a gente possui 3 tópicos mais relevantes para os projetos de engenharia, que é o tópico 3, que contempla projeto, construção, operação e monitoramento, o tópico 4, que é gestão e governança, e o tópico 5, que é resposta às emergências e recuperação de longo prazo. Dentro do tópico 3, a gente tem o princípio 4, que tem como objetivo desenvolver planos e critérios de projeto para estruturas de disposição de rejeitos, no sentido de minimizar riscos em todas as fases do seu ciclo de vida, inclusive nas fases de fechamento e pós-fechamento. E temos o princípio 5, que é desenvolver um projeto robusto que integre a base de conhecimentos e minimize o risco de falhas que possam atingir as pessoas e o meio ambiente em todas as fases do ciclo de vida das estruturas de disposição de rejeitos, inclusive nas fases de fechamento e pós-fechamento.
Ainda dentro do tópico 3, existe o princípio 6, que é de planejar, construir e operar de forma a garantir a gestão de risco em todas as fases do ciclo de vida da estrutura de disposição de rejeitos. E o princípio 7, que é projetar, implementar e operar sistemas de monitoramento para gerenciamento dos riscos. Então, em resumo, esse tópico 3 ele visa o desenvolvimento de um projeto bem pensado, contemplando todas as fases, garantindo uma gestão de riscos eficiente, um sistema de monitoramento que possa gerenciar os riscos em todas as fases de vida da estrutura e garantir assim a segurança em todo o seu ciclo de vida. O tópico 4, que é gestão e governança, ele possui o princípio 8, que visa estabelecer políticas, sistemas e responsabilidades para apoiar a segurança e a integridade das estruturas de disposição de rejeitos, e o princípio 9, que é de designar e habilitar um engenheiro de registro, que é o famoso EOR, né? Além disso, dentro do tópico 4 também apresenta o princípio 10, que é estabelecer e implementar níveis de revisão como parte de um sistema robusto de gestão de qualidade de risco, e o princípio 12, que é estabelecer um processo para a apresentação de denúncias e resposta a preocupações e implementar medidas de proteção para denunciantes. Por último, a gente tem o tópico 5, que é respostas às emergências e recuperação de longo prazo. Dentro desse tópico, a gente tem o princípio 13, que tem como objetivo preparar para respostas às emergências diante de falhas nas estruturas de disposição de rejeito, e o princípio 14, que é preparar-se para a recuperação de longo prazo na eventualidade de uma falha catastrófica. Com base no GSTM, a gente consegue traçar procedimentos para atendimento aos requisitos. E dentro desses procedimentos, a gente consegue separar em novos projetos de estruturas de exposição de rejeitos, em sistemas de monitoramento, na fase de fechamento, modos de falha e gestão de riscos, classificação das consequências de falhas e gestão da qualidade em obras. Para cada abordagem, a gente tem requisitos diferentes que estão especificados dentro do padrão global da indústria para gestão de rejeitos. Para cada fase especificada, a gente tem requisitos diferentes, né, que são detalhados pelo GSTM e também estão detalhados dentro do Guia de Boas Práticas de Gestão de Rejeitos do ICMM, né, em algumas seções, conforme disposto no fluxograma abaixo. Conforme mencionado anteriormente, né, a gente consegue, com base no GSTM e no Guia de Boas Práticas do ICMM, traçar um procedimento, por exemplo, como no caso está sendo mostrado aí, um procedimento para novos projetos de estruturas de disposição de rejeito, onde a gente começa nomeando com a nomeação de um engenheiro de registro, né, um EOR, e um revisor independente ou ITRB, dando sequência para a caracterização do local, a análise de alternativas com multicritérios, definição da alternativa a ser executada. Estando tudo ok, a gente passa para desenvolvimento do projeto conceitual, que contempla a caracterização do local, definição de critérios externos de projeto, objetivos de desempenho, gestão das águas, identificação e análise dos riscos e o plano de fechamento, ou seja, todas as fases do projeto têm que estar bem definidas para dar sequência nesses procedimentos. Também a gente pode desenvolver o procedimento para avaliação e apresentação dos resultados de monitoramento, né? Onde a gente começa com o questionamento se a estrutura possui manual de operação e manutenção e vigilância. Se não tiver, esse manual deve ser elaborado, e se tiver, ele pode ser atualizado caso seja necessário. E com base nesse manual, a gente tem o item de inspeção e monitoramento, né, que contempla as inspeções que serão realizadas na barragem, e o monitoramento por meio de instrumentação. Outro procedimento que pode ser desenvolvido com base no GSTN é o procedimento para fechamento de estruturas de disposição de rejeitos, né?
E ele começa com a primeira pergunta, se a estrutura é nova ou não. Se a estrutura for nova, deve-se abordar o fechamento durante a concepção de projeto. Se não for nova, deve haver um plano de fechamento. Esse plano de fechamento deve conter os objetivos e estratégias de fechamento, as informações de instrumentação, coleta e análise de dados, o uso futuro da área e deve abordar a fase de fechamento com monitoramento e auditoria. Contemplando todos esses itens, a gente tem o projeto de fechamento. Outro procedimento que a gente consegue elaborar com base no GISTM é o procedimento para análise dos modos de falha e gestão de riscos. O início dele é identificar as possíveis causas associadas a riscos. A partir disso, a gente identifica os riscos de falhas e associa os modos de falhas a cada risco. Com isso, tem a elaboração do relatório de identificação dos riscos e o questionamento se o modo de falha é plausível ou não. Se sim, aí a gente passa para a análise dos riscos, avaliando a probabilidade de ocorrência de cada modo de falha, a probabilidade da estrutura responder de forma não esperada e a magnitude das consequências de cada modo de falha. A partir disso, são tomadas ações para evitar essas falhas, essas possíveis falhas, né, esses modos de falhas, e os riscos ocasionados por elas. Outro procedimento que a gente consegue elaborar com base no GISTM é o procedimento para a classificação das consequências de hipotéticas falhas em estruturas de disposição de rejeitos. A partir desse procedimento, a gente consegue definir se o material despejado a jusante é fluido ou não. Se sim, é avaliada a área física impactada, o tempo de chegada do fluxo a jusante, a profundidade e velocidade do fluxo, a duração da inundação e a profundidade de deposição do material. Se não, também é avaliada a área física impactada, o volume mobilizado na ruptura, a acomodação do material a jusante e as características do material pós-ruptura. Após essas avaliações, verifica-se se existe documentação comprovada e documentada. E por último, mas não menos importante, também é possível elaborar o procedimento para realizar a gestão de qualidade em obras de engenharia. Esse procedimento ele pode seguir dois caminhos diferentes. Tem o caminho da garantia de qualidade, né, que engloba o controle de qualidade, e tem o caminho da avaliação de desempenho, que é feito por meio de auditorias e inspeções. E seguindo todos esses procedimentos, a gente chega no desenvolvimento do relatório de registro de construção, ou SBILT, assinado pelo ER ou pelo RTFE. E quais são as expectativas futuras? As mineradoras vinculadas ao ICMM, elas tendem cada vez mais a buscar projetistas para atender aos requisitos relacionados a monitoramento, auditorias externas e projetos de adequação. Os novos projetos buscam atender cada vez mais os critérios de projetos e requisitos determinados pelo GISTM, de acordo com a classificação de consequências. Desde 30 de junho de 2022, a legislação brasileira impõe a designação de um EOR para estruturas de DPA alto. E os projetos tendem cada vez mais a serem desenvolvidos de forma multidisciplinar, envolvendo principalmente informações relacionadas à comunidade e ao meio ambiente. Além disso, a preocupação com a segurança está cada vez maior, visto que a fiscalização nesses últimos anos tem aumentado bastante, né? E as empresas estão buscando inovações e tecnologias que possam aumentar a segurança das estruturas de disposição de rejeitos. Com as referências bibliográficas, e agradeço pela atenção de todos.